Muitos buscam artes marciais, muitos buscam cultivo de energia, muitos buscam mundo acadêmico, muitos buscam as relações corporativas, místico-religiosas, etc., como a construção de um poder pessoal. Nesse sentido, pelo menos dentro das ideias de espiritualização, o poder pessoal ele é justamente a grande armadilha que se tem. Ao tentar construir o poder pessoal, o que se está se fazendo é fortalecendo uma ideia de ego, uma ideia de preservação da individualidade. Num ponto, a individualidade é fundamental. Você tem que construir a ideia de individualidade para poder partir de algo, ter um ponto de saída, ter um centro. Mas no segundo aspecto, esse centro ele tem de se diluir na realidade. A percepção de que a realidade é tão grande que o centro, o indivíduo, é infinitamente pequeno. Então ele está diluído na condição do existir no todo. A ideia da construção de poder sobre algum aspecto é uma ideia fundamental dentro de uma ideia de sobrevivência dentro do reino animal. Apesar que o leão não pensa em poder, a hiena não pensa em poder, a gazela, o macaco, o papagaio, o verme não pensa em poder, a minhoca não pensa em poder, a borboleta não pensa em poder, o peixe. O que existe é uma condição de sobrevivência. A luta pela sobrevivência é uma relação de poder. A luta pelo poder para se conquistar prazer é uma ordem que está muito mais ligada a um tipo de alienação da mente, da consciência, numa ideia de desejo. Muitas vezes o desejo ele vem relacionado com um dia eu vou morrer, então eu tenho que viver o máximo possível, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Que horrível seria morrer sem ter passado por tais e tais experiências, conseguido, feito tais e tais coisas. Eventualmente uma relação pura e simples de medo, assim, eu tenho que ter poder para que não me bata, não me judie, não passe fome, isso ou aquilo. Todas elas são questões assim que podemos considerar válidas dentro da cultura humana. No entanto, dentro de uma ordem de desenvolver poder, poder é algo que é muito interessante, né? Poder não necessariamente é realizar, poder está muito mais na ordem do potencial. Eu tenho o potencial de. Mas aqui entraria aquela ideia: um general tem muito poder, mas ele tem condições de exercer esse poder? Um presidente, um pai de família, uma mãe de família, um professor tem poderes, mas ele tem condição de exercer? Nesse sentido, a ideia de desenvolver poder nem sempre passa pela ideia de restringir o poder, ou seja, colocar limites ao próprio potencial. Nessa existência, nós somos muito mais potenciais do que realização. Se eu vou para um lugar, eu não vou para todos os outros. Então, na nossa existência, a negação do potencial, no sentido de não realização, é uma questão tão mais importante quanto a própria realização. Porque se eu vou para um lugar e fico frustrado por não ter ido para todos os outros, se estou com uma pessoa e estou frustrado por não estar com outras, essa é uma condição na qual o poder só levou à construção de um estado de sofrimento ainda maior. Nesse aspecto, como é possível estar na existência, sobreviver, lidar com o medo, lidar com os desejos, lidar com todas as questões correlacionadas com o poder como solução ou eventualmente como potencializador, sem que isso seja uma criação de maiores estados ou condições ou situações de sofrimento, de incapacidade, de frustração pelo existir. O exercício da meditação, o exercício do cultivo de energia, eventualmente o exercício das artes marciais, ou o exercício de qualquer atividade que seja colocada como um caminho da existência, e isso daí valeria para fazer um vaso, dirigir uma empresa, ter uma família, etc. Qualquer situação em que você coloque como sendo aquela atividade, aquela condição como o caminho da existência, ou seja, eu estou na existência, já que existo, eu vou realizar algo, vou exercer esse poder. Nesse caso, ele é uma possibilidade, no qual o realizar esse algo,
Ele ultrapassa a orbe de simplesmente agradar ou desagradar, julgar ou não julgar, aceitar ou não aceitar. Ele passa muito mais pela realização de criar-se filhos, que esses filhos cheguem à condição adulta. O modo como vai se criar esses filhos, o modo como eles vão chegar à condição adulta, isso vai entrar dentro de uma ideia de interiorização, de moralidades, de valores, ética. Mas dentro da ordem do poder, a ideia de poder levar os filhos até a idade adulta, levar a empresa até ao lucro, levar a espiritualidade até a percepção de expansão que não se bloqueia e assim por diante. Então, o que se tem é que, eventualmente, o que se cultiva é o poder de estar na condição de pai, de mãe, de empresário, é o poder de. Nessa condição não se coloca a magnitude, o número de filhos, se é homem, menino, qual gênero que é, as crianças, que tamanho é a empresa, qual é a religião que se cultiva. O que se coloca é simplesmente estar dentro daquele processo. Esse é um aspecto bastante interessante, porque a partir do momento que se está dentro do processo, muito mais do que a realização individual se torna parte, ou seja, uno com o todo. Eu sou o vetor de realização. Nesse vetor de realização é algo que se coloca muito, se aparece muito em literatura, que fala sobre mística, fala-se eu sou a flauta, eu sou o martelo, né? Eu sou a ferramenta, muito mais do que eu sou o ego que move a ferramenta. Parece que nós saímos desse modo da ordem do poder, porque o desejo perde o sentido, o medo perde o sentido, a potência e impotência perde o sentido, de fato. E isso, eventualmente, é o caminho para que o cultivo de vários mecanismos de estar na existência, seja qual for o que você escolheu, possa ser um caminho de entendimento, de espiritualidade do todo.